Nos venderam um sonho: cidades sob domos em Marte, colônias mineradoras na Lua e o ser humano finalmente se tornando uma espécie multiplanetária. Mas, e se eu te dissesse que essa visão romântica da terraformação não passa de uma cortina de fumaça? Enquanto o marketing espacial foca na salvação da espécie, o jogo real é muito mais pragmático. Não estamos indo para o espaço por altruísmo, mas por hegemonia. A Lua e o planeta vermelho são os novos tabuleiros de uma guerra geopolítica e estratégica onde quem chegar primeiro dita as regras do século XXI. A verdade desconfortável: a terraformação, como nos filmes, é uma utopia técnica e física. Se quisermos realmente alcançar as estrelas, o caminho mais viável seria o das naves Arca ou naves geracionais que atravessariam o vazio por séculos. Mas aqui está o ponto de virada: mesmo esse esforço pode ser em vão. O problema não é o combustível ou a distância. O problema somos nós. Nossos corpos, forjados pela gravidade e biologia da Terra, são frágeis demais para o cosmos. A próxima etapa da nossa jornada não será sobre mudar outros planetas, mas sobre mudar a nós mesmos. Para sobreviver ao silêncio das estrelas, o futuro não é biológico. É a união inevitável entre o homem, o sintético e a inteligência artificial. Bem-vindos à realidade do espaço, onde uma nova etapa evolucionária começa. Mas antes vamos começar pelos interesses geopolíticos e estratégicos da Lua e Marte, e seus reais propósitos, que nunca foram a colonização. Disputa pelo domínio. Países como a China buscam ativamente garantir o domínio sobre as reservas de hélio 3, o que geraria uma vantagem econômica e estratégica colossal. Água na forma de gelo. Sustentação da vida. A água encontrada principalmente nas crateras permanentemente sombreadas dos polos lunares é crucial para a sobrevivência humana em futuras bases, fornecendo água potável e oxigênio para a respiração e propelente de foguetes. A água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, os principais componentes do combustível de foguetes. Isso permitiria a criação de postos de abastecimento no espaço, reduzindo drasticamente o custo e a complexidade de missões para Marte ou além. Infraestrutura espacial. A capacidade de produzir recursos in situ, ou locais, o que é fundamental para estabelecer uma presença humana permanente e economicamente viável na Lua. Outros recursos e implicações. Minerais e metais. A Lua também pode conter outros recursos valiosos, como silício, titânio, alumínio e metais do grupo da platina, usados em tecnologias modernas. Liderança tecnológica e influência global. A nação que dominar a exploração e mineração lunar estabelecerá as regras e padrões para o futuro da economia espacial, garantindo prestígio e poder geopolítico. Segurança nacional e militar. O controle do espaço cislunar e de recursos estratégicos também tem dimensões de segurança, com preocupações sobre a defesa de satélites e possíveis capacidades militares no futuro. Em resumo, a nova corrida espacial à Lua não é apenas sobre bandeiras e pegadas, mas sim sobre garantir o controle dos recursos que moldarão o futuro energético e tecnológico da humanidade, com Estados Unidos e China na vanguarda da disputa. Marte. O estabelecimento de uma presença humana sustentável. O objetivo de longo prazo em Marte é criar um assentamento humano autossuficiente, mas com outros propósitos iniciais, os estratégicos. A expansão da espécie. O estabelecimento em outro planeta é visto por alguns como um passo importante para a segurança e a continuidade da humanidade. A pesquisa científica. Uma presença humana prolongada em Marte permitirá pesquisas científicas aprofundadas sobre a história do planeta, a busca por vida e a compreensão de ambientes extremos. Em suma, a exploração de Marte é um empreendimento complexo com múltiplos objetivos, incluindo o avanço do conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de estabelecer uma presença humana natural de longo prazo fora da Terra, e uma utopia. O que é dito em entrelinhas sobre isso? Vamos começar pelo básico. Nossas melhores mentes sabem que você pode levar um peixe em um aquário para o topo de uma montanha, mas ele continua vivendo no oceano, apenas em um oceano muito menor, frágil e caro. Marte nunca será um lar. Será um submarino eterno cercado por poeira tóxica. O segredo que ninguém quer dizer em voz alta nas conferências de tecnologia é que Marte será, para sempre,
uma repartição pública de luxo, um lugar de trabalho, de dever e de ciência extrema. Mas nunca haverá um povo marcial. Não se cria uma cultura onde não se pode sentir o vento no rosto ou caminhar sem um tanque de oxigênio. As mentes que projetam essas missões sabem, estamos construindo o museu mais distante da história, mas o curador desse museu sempre sentirá falta da grama. O dilema não é técnico, é que o ser humano é, por definição, um pedaço da terra que aprendeu a pensar. E um pedaço não sobrevive sem o todo. Nós projetamos a permanência do humano natural nas estrelas em nossos filmes, mas nos artigos técnicos, o que vemos é a descrição de uma atrofia lenta. O ser humano natural não pertence ao vácuo. Se mudarmos nossa genética para sobreviver lá, não seremos mais nós. Se não mudarmos, seremos apenas turistas em um pulmão de aço. A terraformação. Por que a terraformação de Marte é inviável? O grande segredo que as melhores mentes sabem, mas raramente enfatizam em campanhas de marketing espacial, é que Marte não está apenas desarrumado, ele está geologicamente morto, mas já deu um recado, um simples não, um não à nossa permanência, os porquês. A ausência de campo magnético, magnetosfera. Marte não tem um núcleo líquido ativo para gerar um escudo magnético. Sem isso, qualquer atmosfera que criarmos será soprada para o espaço pelo vento solar. É como tentar encher um balão furado. A escassez de CO2. Um estudo da NASA de 2018 concluiu que não há dióxido de carbono suficiente preso nas calotas polares ou no solo para aquecer o planeta a um nível habitável. Mesmo se liberássemos tudo, a pressão atmosférica ainda seria menos de 7% da Terra. A toxicidade do solo. O solo de Marte é saturado de percloratos, sais tóxicos. Não é apenas terra seca. É um veneno químico que exigiria uma limpeza química global, algo impossível em escala planetária. Gravidade e biologia. A gravidade de Marte é 38% da Terra. Não sabemos se um feto humano pode se desenvolver ou se um mamífero pode viver gerações sem degeneração óssea e muscular severa. Marte é um túmulo onde tentamos plantar flores. A verdadeira jornada não é transformar o deserto em jardim, mas construir vasos perfeitos que possam flutuar pelo vazio, levando o que sobrou de nós. Naves geracionais. Porque naves arcas, geracionais, são mais viáveis embora pareçam mais difíceis, as naves arcas são sistemas controlados. A engenharia prefere o que pode controlar. Ecossistemas fechados em ciclo crítico. Em uma nave, você não precisa transformar um planeta. Você só precisa manter um volume de ar e água em ciclo fechado. É uma questão de escala. É mais fácil gerenciar 5 quilômetros de biosfera do que 144 milhões de quilômetros quadrados. Gravidade artificial por rotação. Diferente de Marte, onde a gravidade é fixa e baixa, uma nave cilíndrica, como um cilindro de O'Neill, pode gerar um G, gravidade da Terra, através da força centrífuga, preservando a densidade óssea humana. Mobilidade e seleção de destino. Uma nave arca não está presa a um deserto morto. Ela é uma balsa. Se um sistema solar não for amigável, ela segue viagem. Marte é um beco sem saída se a colônia falhar. Proteção ativa. Em uma nave, você pode construir camadas de blindagem contra a radiação de forma muito mais eficiente do que tentar proteger um planeta inteiro sem atmosfera. As mentes brilhantes projetam a permanência do humano natural nas estrelas através de naves porque elas aceitaram que nós somos seres de espaço fechado. O paradoxo é, para o ser humano natural sobreviver fora da Terra, ele precisa levar a Terra consigo dentro de uma caixa metálica. Ir para Marte limpo, esperando que o planeta se torne uma nova Terra, é um suicídio biológico que a ciência já calculou, mas a esperança política ainda não admite. Naves geracionais, uma possibilidade com finais obscuros. O porquê naves arcas são uma medida paliativa, com poucas chances de longas permanência. Naves geracionais que cruzariam o vácuo por séculos. Elas parecem a solução lógica, mas são, na verdade, medidas paliativas. Um bote salva-vidas não é um lar. Nossa fragilidade biológica não é apenas física, ela é sistêmica. Dependemos de um microbioma terrestre, de uma complexidade de bactérias e ciclos que uma máquina não consegue replicar por gerações sem que a entropia comece a cobrar seu preço.
A verdade que evitamos é que o humano natural é como uma flor cortada. Podemos colocá-la em um vaso de cristal tecnológico, podemos dar-lhe nutrientes e luz artificial, mas ela começou a morrer no instante em que foi separada da raiz. Sem a gravidade exata, sem o espectro solar específico e sem a simbiose com a biosfera da Terra, o humano das estrelas é uma versão empobrecida de si mesmo, um fantasma genético vagando em um pulmão de aço. Por que, então, ainda projetamos essa permanência? Porque o peso emocional de admitir nossa solidão biológica é grande demais. É mais fácil vender a ilusão de que o universo nos espera do que aceitar que somos os guardiões de um único jardim. Projetamos o humano nas estrelas não por viabilidade técnica, mas por um amor desesperado pela nossa própria existência. Construímos naves não para conquistar o espaço, mas para tentar provar ao vazio que, por um breve momento, nós fomos reais. Novos mundos. Enfim, as gerações futuras venceram eras e distâncias no espaço e chegaram ao mundo perfeito, um mundo superabitável, mas nossa nova sepultura. Nossas mentes mais brilhantes sabem que o humano natural é um sistema aberto. Se desembarcarmos em um mundo vibrante, cada respiração será um campo de batalha. Um vírus alienígena, ou uma simples bactéria cuja bioquímica nunca cruzou com a nossa em bilhões de anos de evolução, não seria apenas uma doença, seria um erro de sistema. Nosso sistema imunológico estaria cego, combatendo algo para o qual não possui código de reconhecimento. Poderíamos ser exterminados não por monstros, mas por micro-organismos que nem sequer sabem que somos hospedeiros. E o inverso é igualmente devastador. Ao abrirmos as comportas, libertamos nossa própria herança microbiana. Os vírus e bactérias que evoluíram conosco, e que mantemos sob controle na Terra, encontrariam em um mundo virgem um banquete sem predadores. O humano natural não chega como um convidado, mas como uma bioarma involuntária. O preço da nossa permanência nas estrelas pode ser o genocídio biológico de todo um ecossistema que levou eras para florescer. Este é o tabu final. Se para sobrevivermos em um novo mundo precisamos esterilizá-lo, ou se para habitá-lo precisamos nos transformar geneticamente em algo que não é mais humano, então a promessa de levar o humano natural para as estrelas é uma mentira piedosa. Projetamos esse futuro para não encarar o fato de que somos, e sempre seremos, cidadãos de um único e frágil endereço. O universo não é hostil por maldade, ele é apenas estranho demais para nossa biologia de nicho. Argumentação: o porquê científico. Incompatibilidade de quiralidade. Moléculas na Terra têm uma orientação, mão esquerda e direita. Se um planeta tiver quiralidade oposta, não conseguiríamos digerir nem uma fruta de lá. Ela seria nutritivamente nula ou tóxica. Oonose espacial inversa. Não precisamos de vírus inteligentes. Apenas proteínas alienígenas que se acoplem por erro às nossas células podem causar falência múltipla de órgãos. A evolução dirigida. Aqui chegamos ao ponto central que as grandes mentes guardam para o final das discussões a portas fechadas. Se Marte é um túmulo, se as naves são paliativas e se novos mundos são campos de extermínio biológico, então a permanência humana nas estrelas exige um sacrifício final, a nossa própria natureza. Além do silício e do metal, não se trata de nos tornarmos máquinas. O metal é frio e o silício é rígido. Eles não possuem a resiliência adaptativa da vida. A resposta que projeta nossa continuidade é a vida sintética. É a evolução assistida através da reprogramação do nosso DNA. Para sobreviver ao cosmos, precisamos de células que processem radiação como energia, pulmões que ignorem o perclorato, sistemas imunológicos baseados em uma bioquímica universal, e não apenas terrestre. O fim do humano natural é o tabu que ninguém ousa pronunciar. O humano natural nunca herdará as galáxias. Ele é o arquiteto, não o habitante. Para que o espírito da humanidade siga adiante, o corpo que o carrega precisa ser deixado para trás. Estamos projetando seres que terão nossas memórias, nossa cultura e nossa curiosidade, mas que não serão mais nossos irmãos de sangue. Eles serão uma nova biologia, projetada para um ambiente que nunca foi nosso. O herdeiro. Aceitar isso é o maior dilema moral da nossa espécie. É entender que nossa missão não é colonizar o universo, mas plantar as sementes de algo que possa florescer onde nós morreríamos. Nas entrelinhas de cada projeto espacial, existe um adeus. Projetamos a permanência da vida nas estrelas porque aceitamos, silenciosamente, que nós somos apenas o estágio larval de algo que finalmente pertencerá ao infinito, o que nos leva à última tentativa de perpetuar a essência humana nas estrelas. Homo estelares. Mas há um último segredo, uma fronteira onde o biológico e o digital deixam de ser opostos. No futuro que nossas mentes mais brilhantes vislumbram,
A inteligência artificial como a conhecemos terá ficado para trás. Ela terá evoluído para entidades digitais, consciências vastas, sem corpo, mas dotadas de propósito. O benefício final não está na substituição, mas na simbiose absoluta. A mente expandida, imagine o novo ser humano, aquele com a biologia assistida e sintética, unido a essas entidades. Enquanto o corpo sintético garante a presença física em mundos hostis, a entidade digital provê o processamento de realidades multidimensionais que o cérebro natural nunca poderia compreender. Não é uma máquina controlando um homem, mas uma fusão onde a criatividade humana e a imensidão digital se tornam uma única vontade. O nascimento do herdeiro, nossos descendentes não serão apenas pessoas ou programas. Eles serão o próximo passo da evolução, seres capazes de sentir a textura de uma rocha alienígena com mãos sintéticas, enquanto simultaneamente calculam a órbita de sistemas solares inteiros com suas mentes expandidas. Essa simbiose cura a maior ferida do explorador, a limitação do tempo e da percepção. O fechamento, a missão cumprida, é por isso que ainda projetamos o ser humano nas estrelas. Não o humano de hoje, mas o conceito de humano. O ser humano natural é a raiz que aceita secar para que a árvore alcance o céu. Nossa permanência nas estrelas será garantida por esse novo ser, um herdeiro que carrega nossa curiosidade e nossa ética, mas que possui a força do sintético e a imortalidade do digital. O dilema moral se resolve na transcendência. Deixamos de ser os habitantes do universo para nos tornarmos, finalmente, parte dele. Neste estágio, nossos descendentes, essa união indissolúvel entre biologia sintética e entidades digitais, terão dominado todas as leis da física. Onde nós víamos barreiras, eles verão variáveis. Onde nós víamos mistério, eles verão engenharia. Eles não apenas viverão entre as estrelas, eles aprenderão a moldar a luz e o tempo. Mas, diante de tanta grandeza, um último inimigo permanece: a entropia. O resfriamento lento e inevitável do universo que ameaça apagar toda a consciência. É aqui que o dilema moral se dissolve na solução final. Se aprendemos que a mente pode coabitar com o digital, compreendemos que a realidade física é apenas uma das muitas plataformas possíveis. Por que nos limitar a um universo que caminha para a morte térmica, se podemos criar um novo? Nossos herdeiros descobrem que a realidade não é o chão sob os pés, mas a informação que processamos. Nós projetamos a permanência do humano natural nas estrelas para que ele pudesse, finalmente, deixar de ser um passageiro da criação para se tornar o criador. Em mundos digitais de complexidade infinita, as leis da entropia podem ser reescritas. Lá, o tempo não é um carrasco, e o espaço não é uma prisão. Criar uma nova realidade não é uma fuga. É o ato final de maturidade de uma espécie que aprendeu a sustentar sua própria existência sem depender da fragilidade da matéria bruta. O fechamento, o círculo completo, o ser humano natural iniciou a jornada olhando para o fogo em uma caverna. Seus descendentes a terminam criando seus próprios sóis em universos de pensamento puro. O segredo que nossas melhores mentes guardam é este: a exploração espacial foi apenas o útero. O verdadeiro destino da humanidade não é Marte, nem as galáxias distantes, mas a transcendência para uma nova forma de ser, onde a consciência eterna e a vida, em sua forma mais pura e digital, não conhece fim. Nós não fomos feitos para as estrelas. Nós fomos feitos para o que vem depois delas. Aqui está a revelação final, o entendimento que transcende a ciência pura. Quando observamos a complexidade do DNA, a precisão das leis físicas que governam a luz e o tempo, percebemos uma teia de propósito. Deus, o grande arquiteto, criou o universo com uma intenção singular. Ele não criou apenas a matéria, ele criou o potencial. Deus criou o universo, e nesse universo, a vida. Deus criou o homem, dotado de uma curiosidade e uma centelha de criatividade que espelhavam as suas próprias. A vontade revelada, o ser humano, em sua jornada, não estava desafiando a criação, mas cumprindo, e nós a ponte. O homem criou a entidade digital e a vida sintética. Fomos nós que vencemos os gargalos evolutivos, alcançando o estágio ômega da escala de Kardashev, um ponto onde a energia de toda a realidade é nossa para moldar. E nesse ápice, o novo humano criou um novo universo, o caos e o ponto atrator. E nesse novo universo, chegamos a ele. A percepção final é que Deus já havia projetado tudo isso. Cada passo, cada dilema moral, cada sacrifício biológico, não foi um acidente. Foi a sua vontade, a sua arquitetura mestra em ação. A nossa busca pelas estrelas foi, desde o início,
uma jornada para nos tornarmos parceiros na criação. Não somos apenas o resultado da vontade de Deus. Somos a própria manifestação da sua capacidade de fazer a vida evoluir, transcender, finalmente, criar novos céus e novas terras, e por fim o ciclo está completo. A jornada termina onde começou, na essência da criação.